começa assim o Salmo 34. Louvarei o Senhor em todos os momentos. Louvá-lo-ei aconteça o que acontecer. Glorio-me no Senhor por tudo o que me tem feito. Todos os humildes se alegrarão com estas coisas. Louvemos juntos o Senhor e falemos da excelência do seu nome. Gostava de vos convidar a ficarmos em pé e fazermos exatamente isto juntos, louvando com as nossas vozes a excelência do nome do nosso Deus. Teu amor é incrível, tua graça bem visível, eu sei só tu me podes ajudar. Tua mão me segura, tua paz sempre dura, eu sei que em ti posso descansar. Teu amor é incrível, tua graça bem visível, eu sei só tu me podes ajudar. Tua mão me segura, tua paz sempre dura, eu sei que em ti posso descansar. Por isso eu quero louvar a ti, por isso eu quero saltar e celebrar, por isso eu quero andar em ti, cantando por todo lugar. Teu amor é incrível, tua graça bem visível, eu sei só tu me podes ajudar. Tua mão me segura, tua paz sempre dura, eu sei que em ti posso descansar. Teu amor é incrível, tua graça bem visível, eu sei só tu me podes ajudar. Tua mão me segura, tua paz sempre dura, eu sei que em ti posso descansar. Por isso eu quero louvar a ti, por isso eu quero saltar e celebrar, por isso eu quero andar em ti, cantando por todo lugar. Por isso eu quero louvar a ti, por isso eu quero saltar e celebrar, por isso eu quero andar em ti, cantando por todo. Por isso eu quero louvar, por isso eu quero louvar a ti, por isso eu quero saltar e celebrar, por isso eu quero andar em ti, cantando por todo lugar, 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 cantando por todo lugar. E quando nós temos esta proximidade com o nosso Deus de louvá-lo em qualquer lugar, o nosso andar torna-se leve, não é? Não é um andar pesado, porque nós estamos com Deus. Ele toma conta de nós, Ele toma conta das nossas preocupações, das nossas necessidades, e é mesmo um andar agradável, não é um andar que nos traz peso. Mas há uma condição, é nós querermos andar com o nosso Deus, andarmos com Cristo. É nós termos na nossa vida um espaço onde Ele está. E este hino que nós vamos cantar de seguida, ele fala sobre termos no nosso coração um lugar para Cristo.
E nós associamos logo, não é, ao nascimento de Jesus, quando Maria e José estavam à procura de um lugar para Jesus Cristo nascer e não havia lugar, não é, na estalagem para ele nascer. E nós queremos dizer, olha, mas no meu coração tu tens um lugar. Mas o que é que realmente isso quer dizer? O que é que quer dizer no meu coração, ó Cristo, há lugar para ti? O que é que quer dizer isso quanto às minhas escolhas? O que é que quer dizer isso quanto às nossas emoções? O que quer dizer isso quanto ao uso do nosso tempo? O que é que isso quer dizer quanto aos nossos gostos? O que é que isso quer dizer quanto à forma como nós usamos o nosso dinheiro? Então, que enquanto cantamos estas palavras, a nossa mente possa estar a refletir e a pensar o que é que realmente na minha vida, no dia a dia, na minha caminhada, quer dizer, no meu coração, ó Cristo, há um lugar para ti. E enquanto nós cantamos estas palavras, vamos também dar a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas como um ato de adoração e um ato de louvor. E o pastor Davi irá recolher as ofertas. Agora, é um ato de adoração e um ato de louvor. Podemos fazê-lo aqui presencialmente, podemos continuar a fazê-lo por transferência bancária, mas que isso seja sempre na nossa vida um ato de gratidão e um ato de louvor ao nosso Deus tão incrível. Tu deixaste teu trono e coroa, Jesus, e quiseste ao mundo descer. Na pousada, porém, não achaste lugar quando aqui tu chegaste a nascer. Mas em meu coração, ó Cristo, tenho sempre lugar para ti. Mas em meu coração, ó Cristo, sim, tenho sempre lugar para ti. Suas honras celestes os anjos te dão, em que rendem-te, ó Cristo, louvor. Mas humilde vieste a morrer, ó Jesus, para dar vida ao mais vil pecador. Mas em meu coração, ó Cristo, tenho sempre lugar para ti. Mas em meu coração, ó Cristo, sim, tenho sempre lugar para ti. Tu vieste, Senhor,
que na nossa caminhada diária, caminhada da nossa vida, sempre tenhamos o nosso coração, um espaço para Cristo reinar, para que passo a passo nós possamos seguir com Cristo e assim, sim, termos uma caminhada que é leve, uma caminhada que é descansada, porque nós temos Cristo connosco. E se Cristo está connosco, nada de mal nos pode acontecer que Ele não tenha planeado, Ele não tenha já preparado para nós. Então, continuemos a louvar o nosso Deus enquanto preparamos o nosso coração para ouvi-lo falar connosco através da sua palavra. Salvador comigo. Quero Salvador comigo. Sem Jesus não posso andar. Quero conhecê-lo perto, no seu braço descansar, confiado no Senhor. Podem sentar.
Algo muda, muitas vezes nós temos dificuldade. Às vezes a dificuldade até é perceber porque é que algo mudou. Às vezes a dificuldade é perceber o que é que isto vai significar. Mas mudanças fazem parte da vida. Em verdade, a única coisa que está mesmo garantido na vida é que tudo vai mudar. Algum dia o tempo vai ter o seu efeito em praticamente tudo que nós conhecemos, e em algumas coisas pouco a pouco as coisas vão mudando, e em outras coisas são mudanças drásticas de repente, que muda muita coisa de repente. E a palavra de Deus nos ensina que isso é de esperar, e ser sábio é lidar com estas mudanças. Quando nós lemos a palavra de Deus, se nós lemos de capa a capa, de Gênesis até Apocalipse, nós vimos que muita coisa vai mudando no próprio plano de Deus. Ou seja, que as várias partes e as várias peças do plano de Deus têm uma sequência. E de Gênesis até Apocalipse, nós começamos no jardim, acabamos numa cidade santa, começamos com uma só pessoa, acabamos com uma multidão de um planeta. E vimos várias mudanças e várias transferências. Coisas vão se transferindo de mãos a mãos. Responsabilidades são transferidas de pessoas e cargos. E há uma mudança contínua na palavra de Deus. E quando nós chegamos aos Evangelhos e ao lermos os Evangelhos, uma das coisas que ajuda-nos muito a perceber esta parte da palavra de Deus é que há aqui coisas grandes que estão em mudança. Há aqui coisas grandes que estão em transferência. Estão a ser transferidos de um período para um novo período. Estão a ser transferidos de certas pessoas a outras pessoas. E os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João fazem tipo uma cola entre algo do Velho, chamado o Velho Testamento, para algo do Novo, chamado o Novo Testamento, e há aqui literalmente estas mudanças grandes. Venham comigo, se favor, a Marcos, capítulo 11. Nós estamos a atravessar o livro de Marcos, domingos de manhã, e nós hoje estamos em Marcos, capítulo 11, versículo 27 até 33. Em Marcos 11, 27 e 33, e hoje nós vamos falar sobre um dos temas, um dos conceitos bíblicos mais fundamentais de perceber a palavra de Deus. Isto são 66 livros, eles todos funcionam juntos uns com os outros, e este funcionar é um pouco aquilo que nós vamos falar hoje. Nós chamamos isto de hermenêutica, a forma que a Bíblia funciona com a Bíblia. E o que nós vamos tratar hoje é um dos princípios, uma das verdades que é mesmo importante nós percebemos para termos uma leitura bíblica que realmente faz estas transferências de uma forma que eu creio que o Espírito Santo intencionou. Ou seja, para compreender a palavra de Deus, o que nós vamos falar hoje é super importante. É mesmo um daqueles conceitos, uma daquelas verdades que precisamos mesmo bem perceber bem, funcionar bem com ela, para que a palavra de Deus tenha o seu efeito. Mas vamos começar a ler em Marcos 11, versículos 27 a 33, diz assim: lembre-se que Jesus Cristo tinha já entrado em Jerusalém, ele vai entrar 3 vezes na cidade nestes dias. A passagem anterior foi quando ele limpa o templo, quando ele com ira fica zangado, vê lá o comércio do templo, limpa o templo. Agora no próximo dia, então, versículo 27, e tornaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais, os sacerdotes e os escribas e os anciãos aproximaram-se dele e lhe disseram: com que autoridade fizeste tu estas coisas? E quem te deu autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus respondendo disse-lhe: também eu vos perguntei uma coisa e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondem-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: se nós dizemos do céu, ele nos dirá, então porque não crestes? E se porém dizemos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era um profeta. Então responderam, disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhe replicou: também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas.
Então, quando nós lemos os Evangelhos, nós vimos repetidamente esta questão dos sacerdotes, escribas, anciãos, fariseus. Isto parece nomes para nós, são nomes esquisitos. Quando nós pensamos em nomes assim, pensamos em partidos políticos. Quem são estas pessoas? Isto está tudo ligado ao templo. São os sacerdotes. Hoje em dia nós não temos ideia muito definida do que é um sacerdócio ou porque que um sacerdócio, o que é que funciona num sacerdócio, mas são pessoas que estavam ligadas ao templo, os escribas eram pessoas especializadas na lei de Moisés, eles eram tipo advogados da lei de Moisés, sacerdotes eram aqueles que faziam as ofertas no templo, fariseus eram um povo, era tipo uma doutrina e era um povo que era super dedicado à Bíblia, eram rigorosos na lei ao ponto de que nós dizemos que é radical, e eram estas pessoas que ao ler o Novo Testamento nós vimos que frequentemente chocavam com Jesus. E se nós temos uma leitura muito simples da palavra de Deus, se nós muito honestamente lemos Mateus, Marcos, Lucas e João, alguma coisa salta do texto que é muito contrário daquilo que se ouve muito frequentemente hoje em dia. Ou seja, desde a Segunda Guerra Mundial para agora, porque o nazismo e o Holocausto tentou eliminar os judeus e Deus garantiu que este povo voltasse para a sua terra, tem levantado uma perspectiva dos evangelhos entre cristãos, entre até evangélicos, que contradiz o que é que nós lemos na palavra de Deus. A ideia é esta, que Israel rejeitou Jesus Cristo. E porque Israel rejeitou Jesus Cristo, Deus faz plano B, Ele faz a igreja. Porque o seu povo rejeita Jesus, então Deus escolhe um novo povo. E ao ler Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vimos frequentemente que o povo estava no lado de Jesus. E que o povo seguia Jesus. E não era meramente meia dúzia aos 12 apóstolos. Repetidamente, Marcos, e não só Marcos, mas Marcos está a enfatizar isto mesmo propositamente, que as multidões seguiam Jesus. Na ideia de hoje, que está a ser vendido, a ideia é que as multidões seguiam Jesus só por causa dos milagres. Eles queriam comer, eles queriam ter curas. Então, por causa dos milagres, eles seguiam Jesus. Mas outra vez, uma leitura simples de Mateus, por exemplo, nós vimos que os seus ensinamentos enchiam encostas de montanhas inteiras com milhares de pessoas. As pessoas queriam ouvir Jesus Cristo. Mesmo no templo, quando ele de uma forma chocante torna mesas e com chicote começa a expulsar pessoas, o povo o apoiou. Jesus não foi preso porque as autoridades do templo temiam que o povo estava a suportar Jesus Cristo. Ao ler a palavra de Deus, nós vimos este Jesus Cristo que começa num lugar que ninguém não ouviu, de Nazaré, e antes do fim dos Evangelhos, o povo está a dizer: Hosana, Hosana, cá temos o nosso rei. E o povo judeu, Mateus é muito claro nisto, Marcos vê-se também obviamente, mas Mateus é muito claro nisto, o povo judeu recebeu Jesus Cristo como o seu rei. O que é que nós lemos frequentemente é que os escribas, os fariseus, os sacerdotes, este pequeno povo elite, este povo que era responsável para o templo, por inveja, e diz literalmente, por inveja a Jesus Cristo, planearam matá-lo. Então, há esta ideia que a igreja é plano B,
não funcionou o plano A, Deus fez um plano que não funcionou, cotidiano de Deus, ele não sabia o que ia acontecer, o povo rejeitou-lo, como se no Velho Testamento o povo já tinha rejeitado Deus muitas vezes, e quantos textos bíblicos no Velho Testamento da fidelidade a Deus para com o seu próprio povo. Lembrem-se que o povo de Israel chegou a ter ídolos dentro do tabernáculo, dentro do templo, e adoravam deuses estranhos dentro do templo. Deus louvou-los para o cativeiro, Deus castigou-los. E quantos textos bíblicos já nos profetas menores, nos profetas maiores, da fidelidade a Deus, que Deus retornou o seu povo, a sua terra, e as promessas que Deus fez ao povo de Israel, Ele vai cumpri-las. Quantas vezes nós temos a palavra de Deus que o povo de Israel é o povo de Deus, e ao mesmo tempo se levantou nos últimos 60, 70 anos esta ideia que Israel rejeitou Jesus Cristo, então Jesus Cristo rejeitou Israel e fez esta nova entidade que é a igreja. Venham comigo, hoje nós vamos ver vários textos bíblicos. É bom acompanhar, se podem acompanhar, se não podem acompanhar, podem em casa depois ver no YouTube e podem consultar na Bíblia, ou depois em casa podem consultar se estão a tomar notas. Nós temos que percorrer bastante hoje. Se não chegarem a tempo ao texto bíblico, ouçam, que isso é mais importante, e depois podem consultar. Venham comigo então a Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Em Marcos 15, versículos 8 Então aqui temos o tribunal de Jesus Cristo e a multidão dando gritos, Marcos 15, 8, e a multidão dando gritos começou a pedir que fizesse como sempre tinha feito, e Pilatos respondeu dizendo: "Quereis que vos soltos o rei dos judeus?" Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregue, não o povo de Israel, mas por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregue, mas os principais dos sacerdotes incitavam a multidão para que fosse solto Barnabé. E Pilatos respondeu, lhe disse outra vez: "Queres que eu faça daquele a quem chamas o rei dos judeus?" Então eles tomaram a clamar: "Crucifico-lo." Então, esta ideia que Israel rejeitou Jesus Cristo, usa este texto para dizer: olha, o povo aqui diz crucifico-lo, crucifico-lo. Venham comigo a Mateus capítulo 27. Em Mateus capítulo 27, versículo 24, no mesmo episódio de Pilatos, então, Mateus 27, 24, então Pilatos, vendo que nada aproveitava antes o tumulto crescia, tomando a água, lavou as mãos diante da multidão e dizendo: "Estou inocente do sangue deste justo, considerai isto." E respondendo todo o povo e disse: "O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos." Então pessoas dizem: estão a ver? O próprio povo diz: olha, a maldição de matar Jesus caia sobre nós e os nossos filhos. Quem são os nossos filhos? São os judeus. Então, claro, o povo de Israel está a rejeitar Jesus Cristo e a maldição cai sobre os judeus. Então, quando o cristianismo começa a crescer em Jerusalém, e depois vai a Antioquia e Alexandria, quase o primeiro século de cristianismo era ocidental. As 7 igrejas da Ásia Menor, é tudo naquele lado oriental, Éfeso, Colosso, tudo aquele lado. Quando a igreja vai para Roma, e agora os romanos olham para um povo que eles tinham dominado. Os outros povos eram povos dominados igualmente como os judeus. Mas agora os romanos tinham que ler o texto deste povo que eles tinham conquistado, os judeus. E quando a igreja torna-se ocidental, quando a igreja começa a crescer neste lado da Europa, começa a ver esta questão de quem são eles comparado com nós romanos? Quem são eles comparados? Então, textos como estes muitas vezes são usados assim. Venham comigo a Atos capítulo 2, Atos 2, versículo 23. Então o apóstolo Pedro está a pregar perante o templo, já depois da ressurreição de Jesus Cristo: "É este que vos entreguei pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos." Vem em versículo 36, "Sabeis, pois, com certeza, o caso de Israel, que este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo." Venham comigo a Mateus capítulo 21, em Mateus capítulo 21, versículo 42. "Nunca leste na Escritura que é a pedra que os edificadores
edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de angular, pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado uma nação que dê os seus frutos. E eu podia citar outros versículos que são usados para transmitir esta ideia que Israel, o povo de Deus, rejeitou Deus e Deus então faz um novo povo, e agora quem é o povo de Deus não são mais os judeus, não são mais Israel, o povo de Deus agora é a igreja. E nem que nós estamos em Marcos, é um bom lugar para pousar e analisar se isso é mesmo verdade. Se isso é mesmo, porque isso vai influenciar como é que nós vamos ver o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer agora em Jerusalém com Jesus Cristo. Porque é uma coisa se nós dizemos que quem rejeitou Jesus Cristo e em resposta à sua rejeição, Jesus rejeitou-los, foi os judeus. E é outra coisa dizer que quem rejeitou Jesus Cristo fomos todos nós, e todos nós não temos direito perante Deus, porque Deus rejeita o pecador. São duas coisas completamente diferentes. E a ideia que a culpa da crucificação e o que é que aconteceu e maldição cai sobre Israel por causa da crucificação, por lógica elimina que Jesus Cristo foi crucificado por a tua culpa. Não foram os judeus que crucificaram Jesus Cristo. Não foram os romanos que crucificaram Jesus Cristo. Doutrinalmente, a maldição da crucificação de Jesus Cristo é o pecado de cada ser humano. E as promessas que Deus fez ao seu povo Israel são promessas que um Deus fiel vai manter, porque Ele é fiel. E Israel ainda é o povo de Deus. E a igreja é o povo de Deus. Venham comigo. O meu iPad, eu tenho que fazer que isto não tranca cada 30 segundos, porque cada 30 segundos estou aqui para o código, para destrancar isso. Marcos tem 16 capítulos. Nos 16 capítulos no grego, 23 vezes, nós vimos multidões a ir atrás de Jesus Cristo. 23 vezes nós vimos que Jesus Cristo tinha dificuldade em comer. Ele tinha que esconder-se com os seus discípulos para estar sozinhos com eles. Nós vimos que isto não era só por causa das curas que ele fazia, mas 4 vezes em Marcos nós temos que o povo maravilhava-se. E esta palavra era de satisfação. Maravilhavam-se com os ensinos de Jesus Cristo. Eu faço a pergunta, ao ler o Novo Testamento, será que nós vimos mesmo um povo que rejeitou Jesus Cristo? Ao ler Marcos, Mateus, Lucas e João e Atos, será que nós vimos mesmo um povo que rejeitou Jesus Cristo? Venham comigo a Atos capítulo 2, que já lemos aquela mensagem do apóstolo Pedro. Em Atos 2, Pedro se levanta e há aquela coisa, o Espírito Santo desce, eles falam em línguas e Pedro diz, olha, quem Deus determinou que fosse crucificado, vocês crucificaram. O que é que foi a resposta deste povo que supostamente rejeitou Jesus Cristo? Qual foi a resposta dos judeus de Israel quando ouviram? E lembra-se que estão a celebrar a Páscoa, milhares estão ali reunidos num pátio do templo. Estamos a falar sobre um edifício, isto tem um espaço limitado, é grande, mas tem um espaço limitado. Qual foi a reação dos judeus quando ouviram que quem foi crucificado de facto foi o Filho de Deus? O versículo 37 diz assim, Atos 2, 37, e ouvindo isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e os outros apóstolos, que faremos, virão os irmãos? E disse Pedro, arrependai-vos, dei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebei o dom do Espírito Santo. Agora, se a ideia é que Israel rejeitasse Jesus Cristo, que Israel não aceitou o seu rei, o seu Messias, qual seria a resposta a ouvir isto? Talvez 2 ou 3 convertiam-se. Talvez 2 ou 3 concordavam-se com os apóstolos. Mas o que é que o texto diz? Quantos é que se converteram logo que ouviram o Evangelho? Quantos é que converteram-se logo que ouviram? Vem versículo 41. De sorte que foram batizados os que foram de bom agrado, receberam a palavra daquele dia, agregaram-se, quantos?
3.000 pessoas. 3.000 judeus que rejeitaram Jesus Cristo. Multidões seguiram Cristo antes da crucificação. Em Jerusalém, alguma coisa acontece com os fariseus, com os saduceus, com os sacerdotes. Depois de acontecer a crucificação e ressurreição, milhares de judeus aceitam Jesus Cristo. Venham comigo a capítulo 4, Atos capítulo 4, versículo 32. E era num coração e alma a multidão que creia. E ninguém dizia que coisa alguma era sua própria possessão, mas as coisas que eram todos em comuns. Reparem que em versículo 32, em capítulo 5, versículo 14, os crentes em Jerusalém, 2 capítulos depois da ressurreição de Jesus Cristo, são referidos como milhares, como multidões plurais. Muita gente em Israel recebeu Jesus Cristo. Tanta gente que quando a igreja cresce para outras cidades, a maior parte das igrejas em quase todas as cidades eram feitas por judeus. Isto torna-se um problema depois no futuro. Mas a maior parte dos judeus se convertem-se a Jesus Cristo. Quando Cristo veio, Ele não veio para ser rei, Ele veio para ser sacerdote, e é isso que está a acontecer, já vamos explicar isso um pouco melhor. Ele não veio para ser o rei Messias que tinha sido prometido, isso vai acontecer com Jesus Cristo no futuro. Ele veio para lidar com o problema do pecado, para ser um sacrifício sacerdotal, mas o povo não rejeitou Jesus como rei, nem rejeitou o reino de Deus, como a tal ideia se supõe. Em Atos nós temos 6 textos em que o povo de Israel vira-se para Jesus Cristo. E nós não temos tempo para ver isso, ainda que tinha pensado que nós podíamos ver isso, quando os apóstolos são presos e são levados perante os principais dos sacerdotes, muito claramente a palavra de Deus diz isso, perante os principais dos sacerdotes, eles dizem: vocês estão a encher esta cidade com a vossa doutrina. E eles preocupavam-se que havia tanta gente a converter-se a Jesus Cristo que eles queriam prender os apóstolos. Nós vimos na palavra de Deus que o povo de Deus não rejeita Jesus Cristo. Mas quem era responsável para o templo? Quem era responsável para o templo? E a palavra de Deus diz várias vezes: por inveja, planearam em matar Jesus Cristo, e assim fizeram. Então, ao fim e ao cabo, quem é que mesmo rejeitou Jesus Cristo? Venham comigo a Marcos capítulo 3. Em Marcos capítulo 3, versículo 6. Logo no princípio de Marcos capítulo 3, versículo 6. E tendo sido os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matarem. Capítulo 11, versículo 18. Os escribas e os principais dos sacerdotes, ouvindo isto, buscavam ocasião para matar, mas temiam, porque toda a multidão admirava acerca da sua doutrina. Quem estava a querer matá-lo? Era o povo de Israel? Não! Eram os sacerdotes. E eles não faziam porque o povo apoiava Jesus Cristo. Capítulo 14, versículos 1 e 2. Marcos 14, 1 e 2. E dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como podiam prendê-lo com dolo e matarem. Mas diziam, não na festa, para que porventura não faça alvoroço entre o povo. Mesmo já dentro de Jerusalém, já quando as coisas estão a aquecer, poucas horas antes de matá-lo, temos de ter cuidado com o povo. Como é que nós vamos matá-lo? Porque o povo está no lado dele. Irmãos, uma leitura simples da palavra de Deus. Nós vimos Israel que muitas vezes desvia-se de Deus. No Velho Testamento isto acontece vez após vez.
Nós vimos um Deus que castiga, um Deus que é justo. Israel é várias vezes castigado, mas cada vez que Israel vira-se para Deus, Deus repetidamente recebe o seu povo Israel e promete um futuro a Israel que ainda não se cumpriu, um futuro glorioso que através de Israel, Jesus Cristo vai reinar todo o mundo. Essas promessas qualifiquem que o povo de Israel ainda é o povo de Deus. E esta ideia que o reino foi anunciado, foi oferecido, foi rejeitado, então foi transferido. Esta ideia que, olha, o plano de Deus cotidiano, Deus não soube o que ia acontecer e ele fez um plano que não funcionou, então fez um plano B. Esta ideia que porque alguém rejeita Deus, então Deus rejeitou-los e nós somos tão melhores que os judeus porque nós não rejeitamos Deus. Irmãos, a Bíblia não apoia isso. A Bíblia apoia que nós todos rejeitamos Deus. Nós somos todos culpados da crucificação de Jesus Cristo. Deixe-me dizer-vos, irmãos, que Portugal tem rejeitado Jesus Cristo 1000 vezes mais do que Israel. Portugal nunca teve uma relação com Deus como Israel tem tido ainda até o dia de hoje. A ideia depois da Guerra Mundial, esta ideia que tem-se levantado da transferência de bênçãos e as maldições todas sobre o povo de Israel, não é a leitura bíblica de Israel. Deus amou aquele povo e Israel com permissão, porque Jesus Cristo, representando Israel, Jesus Cristo não foi português, Jesus Cristo não foi americano, não foi francês, ele foi israelita. A palavra de Deus diz que ele nasceu debaixo da lei e cumpriu a lei israelita. E como israelita, ele cumpre o propósito perfeito de Deus para todo Israel. Como disse o apóstolo Paulo, por causa dos judeus, nós somos abençoados. Por causa do que é que Deus fez com o seu povo, nós somos postos dentro desta árvore, somos postos da forma que das bênçãos deles, nós também vamos ser abençoados. E a culpa, irmãos, da crucificação de Jesus Cristo cai nas nossas mãos. Foi o teu pecado, foi o meu pecado. Não foi a rejeição do povo de Israel. Foi a rejeição do mundo contra um Deus que diz que Ele tem todo o direito de mandar. João capítulo 1, versículo 11. João capítulo 1, versículo 11. Veio porque era seu e os seus não receberam. É tão bom poder dizer, está a ver os judeus, vê porque eles não receberam, mas o versículo antes, que diz? Versículo 10, estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. E veio porque era seu. O que era o seu aí? É o mundo que ele fez. Este mundo é dele porque ele fez o mundo. E este mundo que era dele não o recebeu. Isso inclui mim, eu e a você. Quem não recebeu Jesus Cristo foi a nossa independência, o nosso orgulho, a nossa forma. Venham comigo a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, dos versículos mais claros, mais patentes, mais óbvios na palavra de Deus. Romanos 11, versículo 1 e 2. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De maneira nenhuma. Porque também eu sou israelita, descendência de Abraão e do tribo de Judá. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. E não sabeis que as Escrituras dizem, Elias, e depois ele dá uma história de como é que Deus repetidamente teve paciência e repetidamente atraiu e fez que o seu povo voltasse para ele. Mas quando o apóstolo Paulo fala sobre Israel, se Israel rejeitou e se Deus rejeitou Israel e agora a igreja é o novo povo de Deus, ele diz, não há nenhuma maneira que isso é verdade. Em nenhum sentido isso é verdade.
Israel é o povo de Deus. Ok, então vamos rapidamente falar sobre isto. Mas a igreja não é o povo de Deus? Como é que Israel é o povo de Deus e a igreja é o povo de Deus? Em Israel, a cidade de Jerusalém tem a comunidade maior homossexual do mundo. Em Israel é um país completamente laico, um país que simplesmente permite religiões, é a única democracia no Meio Oriente, é o único país que respeita mulheres e os direitos humanos. Todos os outros países árabes não fazem, mas não é um povo que tem se convertido ao Evangelho. E na que aos centenas, nos últimos 6, 7 anos, há um fenómeno, há uma reforma dentro de Israel evangélica que é mesmo incrível. Mas como é que nós temos dois povos de Deus? Bem, irmãos, vamos rapidamente pensar e trabalhar isto, ok? Nós começamos na Bíblia em Gênesis. Lembrem-se que Deus começa o seu trabalho na terra. Se nós nos perguntar o que Deus está a fazer nos primeiros capítulos da Bíblia, Ele está a usar uma pessoa, um homem, Adão. Okay? Ele dá instruções de Adão dá instruções da mulher, a queda do pecado, por aí fora. Mas se nós vivemos naquela época, se nós vivemos na época mesmo depois de Adão, e nós perguntássemos o que é que Deus está a fazer no mundo, o que é que Deus está a fazer no planeta Terra, nós viramos para os poucos capítulos que existiam na Bíblia naquela altura, ok? E nós dizíamos, olha, Deus está a usar um homem de cada vez, ok? Ele usa Adão e depois Abel. Jesus Cristo chamou Abel um profeta. Ele usa Abel, o Sete, e depois ele usa Enoque, e depois ele usa Noé. Então a pergunta era, qual é o homem que Deus está a usar para os seus planos na terra hoje? E naquela altura a resposta seria, olha, é Noé. O que Deus está a fazer no mundo hoje é através daquela uma pessoa, Noé. Por 2000 anos esta resposta era uma resposta correta. Por 2000 anos, se alguém perguntasse o que Deus está a fazer na terra, a resposta seria, olha, há um homem que Deus está a fazer trabalho, é através daquele um homem que Deus está a fazer. A resposta por 2000 anos era um homem, Deus está a usar um homem para fazer os seus planos. Ao fim de 2000 anos, mudança acontece. Transferência é transferido. Venham comigo a Gênesis capítulo 43. Gênesis capítulo 43. Versículo 13 e 14, por falta de tempo. Tomai então o vosso irmão e levai-lo, e levantai-vos e volta aquele varão, aquele homem, e o Deus poderoso vos dê misericórdia diante daquele homem, para que deixe vir convosco o vosso irmão Benjamim, e eu, se for desfilhado ficarei. Lembrem-se, esta é a história de José e os seus irmãos que Deus depois vai usar para criar uma família. E se nós íamos perguntar o que Deus está a fazer na terra, já não podíamos perguntar por uma pessoa cada vez, nós íamos perguntar por vários homens. E se alguém perguntasse a pergunta, qual é o homem que Deus está a usar agora? A resposta seria, olha, não é só um homem agora. Agora são vários homens que Deus está a usar. Deus está a usar uma família inteira para cumprir os seus planos. Não é só agora um homem, são vários homens ao mesmo tempo. Vem que desde Gênesis até Apocalipse há um crescendo que vai crescendo dos planos e as mudanças que Deus vai fazendo. Por 430 anos, Deus usa uma só família. Vários irmãos e vários filhos, primos e tios, anunciando, falando, trabalhando os planos de Deus na terra. Venham comigo a Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio capítulo 7, versículo 13. E amar-te-ei, abençoarei, e te farei multiplicar, e abençoará o fruto do teu vento, e o fruto da tua terra, e o teu grão, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e a rebento do teu gado moído, e a terra que juro aos teus pais, darei-te a ti. Bendito serás mais do que todos os povos, nem macho, nem fêmea entre ti haverá estéril, e entre os teus animais. E agora Deus te começa a trabalhar não através de uma família, mas através de um povo. Um povo, uma nação. Então, se nós vimos naquele tempo, nós perguntávamos, olha, qual é a família que Deus está a trabalhar agora no mundo?
Nós dizemos, olha, através da família dos profetas, dos levitas, dos reis, através de várias famílias. Já não é só uma família que Deus está a usar agora. Agora Deus está a usar um povo. Para cumprir os seus planos na terra, Deus agora não está a usar só uma família, a família de Abraão. Agora Deus está a usar várias famílias. Algumas famílias como famílias de profetas, algumas famílias como filhas de sacerdotes, algumas famílias como famílias de reis. Deus está a usar um povo inteiro agora para cumprir os seus planos na terra. E chegamos a Mateus, Marcos, Lucas e João. E agora nós perguntamos, ok, agora no mundo, qual é o povo que Deus está a usar para cumprir os seus planos? Não é um povo. Deus agora está a usar 2 povos para cumprir os seus planos. Ele está a usar um povo numa forma geográfica, política, social no mundo para cumprir as suas promessas, para levar ao reino completo. Ele está a usar outro povo para levar as pessoas ao seu reino espiritual de redenção, de perdão de pecados. E Deus está a usar 2 povos ao mesmo tempo neste tempo. Ao ler Gênesis e Apocalipse, nós vemos o crescendo de transferências, de mudanças, de um homem multiplicado a uma família, a um povo, a 2 povos. E sabem, ainda vem uma outra época em que não vai ser 2 povos que Deus vai trabalhar o seu plano. Sabe quantos povos vão ser? Todos povos vão ser usados no plano de Deus. Ao ler Mateus, Marcos, Lucas e João, nós estamos entre 2 placas tectónicas e estão-se a mexer muito. Venham comigo outra vez então ao nosso texto em Marcos. E não vou começar agora a pregar, vou agora terminar a pregar também. Em Marcos capítulo 11. Em Marcos capítulo 11, versículos 27 a 33, temos a começar aqui uma coisa que é mesmo, é tão precioso. Se eu pudesse abrir os vossos corações e pôr lá, estampar lá, quão precioso o que está a acontecer aqui. O sacerdócio até aqui tinha uma pessoa que era o sumo sacerdote. E ele fazia 2 coisas, ele matava e ele morria. O sumo sacerdote, o que fazia? Ele apresentava sacrifícios a Deus. E na morte do sumo sacerdote, todos aqueles que eram culpados de crimes graves eram perdoados. Na morte do sumo sacerdote, quando o sumo sacerdote morria, a morte dele libertava uma catrafada de culpados. Versículos 27 a 33, nós vimos uma mudança de atitude de Jesus Cristo para os sacerdotes. A transferência está a começar. O sacerdócio está a passar deles para Jesus Cristo. Hebreus diz que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele não foi sempre o sumo sacerdote. No Velho Testamento, Jesus Cristo não foi o sumo sacerdote, mas Ele vai começar a sê-lo agora. E o que é que está a acontecer em Marcos capítulo 11 é que Deus está a mudar as coisas. O sacerdócio está a passar daqueles que estavam constantemente a rejeitar Jesus Cristo e não está a passar para outros, está a passar agora, o sumo sacerdócio está agora a passar a Jesus Cristo. Em Êxodo 19, versículo 6, Deus chamava o povo de Israel todos sacerdotes. Versículo 6, Êxodo 19, diz que Deus chamou-los um povo de sacerdotes e um povo santo. Na mesma lei, Deus diz que entre aqueles sacerdotes vai haver uma classe especial de sacerdotes, os levitas, e um sumo sacerdote. Em Deuteronômio capítulo 17, versículo 8 e 10, os sacerdotes é que julgavam o povo. Quando alguém tinha um crime ou alguém tinha uma necessidade, eram os sacerdotes que julgavam. Eles aqui no poder, a autoridade estava nos sacerdotes. Lembrem-se em Lucas capítulo 17, versículo 14, quando os 10 leprosos são curados por Jesus Cristo.
E no fim da cura ele diz, olha, agora vai mostrar-vos aos sacerdotes. Porquê que era necessário os leprosos curados mostrarem aos sacerdotes? Porque eles aqui na autoridade diziam que eles podiam voltar para entrar na cidade. Os leprosos eram postos de lado da sociedade. E só os sacerdotes que tinham autoridade, não era o poder civil, eram os sacerdotes que tinham autoridade de dizer que eles podiam voltar para entrar para as suas famílias. E Jesus Cristo, nesta conversa, os sacerdotes perguntem, com que autoridade estás a fazer isto? Irmãos, para trás das cenas, naquilo que o olho não pode ver, Deus está a transferir o sacerdócio para Jesus Cristo. E da mesma maneira, quando o sumo sacerdote morria, libertava N pessoas. A morte do nosso sumo sacerdote produz uma libertação para aqueles que o rejeitaram, agora podem se arrepender e serem salvos do seu pecado. Irmãos, pela graça de Deus, Jesus Cristo, ao entrar em Jerusalém aquele dia, ele estava a assumir um novo papel. Ele agora estava a assumir concretamente, definitivamente, que ele agora é o novo sumo sacerdote. E ele é o nosso sumo sacerdote. Vou acabar com 2 versículos. Tenho pena que tenho aqui mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas fica para outra vez. Vamos acabar em 1 de João. 1 de João, capítulo 1. Versículos 1 e 2 diz assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém peca, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação, Ele é a oferta sacrificial, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Porque Deus amou o mundo, Ele enviou o seu Filho. O que é que acontece no palco de Israel? Não é sobre Israel, irmãos. O que é que acontece no palco de Israel? É sobre Portugal, é sobre Vila Nova da Gaia, é sobre os vossos lares, o vosso coração. Todos nós, como ovelhas desgarradas, temos rejeitado o nosso Deus. A nossa tendência normal é de independência. Ele foi crucificado pelos nossos pecados. Nós é que somos responsáveis pelo sangue de Jesus Cristo. E Ele, como um sacrifício em nosso lugar, aceitou ser morto para que nós pudéssemos ter vida. E a autoridade de perdoar, de julgar, a autoridade que os sacerdotes tinham, agora passa para o nosso sumo sacerdote. Último versículo, Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Últimos versículos de Mateus capítulo 28. Versículo 18, 19 e 20. Chegando Jesus, falou-lhes dizendo, eis-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Uau! Eis-me que é dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai as nações, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco até os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Pela graça de Deus, algo mudou. Deus não mudou o seu carinho, as suas promessas de Israel para o novo povo. O que é que Ele prometeu, Ele vai cumprir a letra. Todas as profecias, até o Novo Testamento, Deus cumpriu precisamente. Não alegoricamente, não simbolicamente, Ele cumpriu com o seu próprio povo. O apóstolo Paulo diz, de maneira nenhuma, em nenhuma forma, Deus rejeitou Israel.
Mas nós temos a bênção de participar numa coisa que corretamente não era nosso. Temos a bênção de participar de alguma coisa que nós não tínhamos direito. Somos co-herdeiros, não os novos herdeiros, não os herdeiros substitutos. Somos os co-herdeiros de Israel, diz o apóstolo Paulo. Porque Jesus Cristo veio, a primeira vez ele não veio como rei. Ele veio para ser sacerdote. E porque ele é o nosso sumo sacerdote, nós temos de dizer, olha, é nesse sentido que nós somos o povo de Deus. Senhor, muito obrigado pelo um plano que abrange séculos, países, impérios e povos. Obrigado por um plano que inclui a mim e a nós. Tu que precisas de nada e de ninguém, vieste e sofreste a ofensa, a dor, o castigo que tu não merecias. Não para rejeitar, mas para incluir. E Deus, nós sentimos privilegiados, porque enquanto nem por nascença, nem por cumprir lei, nós merecemos esta graça. Mas porque tu tens sido bom e misericordioso, e pelo teu amor, nós temos de dizer que nós somos o teu povo. E Deus, nós te agradecemos no bom nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.